Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Gostaram da novidade? Estão percebendo alguma coisa diferente? Claro que estão, né? Não são seco. Então eu estou num cenário um pouco diferente hoje. Eu estou, adivinha onde que eu estou? Morram de inveja? Na escola. Aí, ó. Eu sei que não deu para conhecer muito, porque agora todas as nossas salas têm essa lousa branca e bonita. Não é mais o quadro negro. Resta saber o que eu vou fazer com aquele monte de giz que eu tenho guardado no meu armário, que vocês sabem muito bem, mas enfim, essa é outra história. Então, gente, como eu disse, o primeiro vídeo foi de boas-vindas, mas esse aqui, ó, é para valer, tá bom? Então nós vamos chegando com a nossa apostilinha Aprender Sempre, tá? Que vocês, se Deus quiser, vieram pegar aqui na escola, meus pais vieram pegar aqui na escola, tá bom? Então nós vamos fazer um esquema parecido com o que a gente fez com o Aprender Sempre do ano passado. A cada vídeo serão 2 aulas da apostila, beleza? Ela é um pouquinho mais grossa porque ele tem português eu ia falar português e inglês, português e matemática junto, né? Claro que nós vamos fazer só a parte de português, né? Óbvio. Mas lembra que a do ano passado tinha 3 situações de aprendizagem com 8 aulas cada? Pois é, essa aqui tem 4 situações de aprendizagem com 8 aulas cada. Né? Então, se vocês estão bom de tabuada do 8, aí 4 vezes 8, 32. Então, são 32 aulas. A cada vídeo, a gente vai fazer 2, para não sobrecarregar muito nem a mim e nem a vocês. Tá bom? Pode ser? Então, catem lá. Se já não estiver com vocês aí, catem lá. Aprender Sempre. De 2021, lógico. Tá bom? Então, dá um pause aí para você poder catar. Se você ainda não catou. Deu? Eu espero. Pegou? Jóia. Então, não tem nem introdução nem nada, chegou chegando mesmo. Tem um lugar aqui para você colocar o nome da escola, o seu nome, a data e acredito que o seu número e a turma, né? Joia. Muito bem. Deixa eu pôr meu zoinho aqui porque, né? Sequência de atividades 1. Lá na página 2, né? Página 2, língua portuguesa, sequência de atividades 1. Aula 1. Conhecendo o gênero textual entrevista. A gente já conhece, né? Mas enfim. Objetivos da aula. Conhecer o gênero textual entrevista e a sua funcionalidade nos contextos de publicação. Reconhecer o gênero textual entrevista nos vários suportes textuais e suas implicações de sentidos. Então vamos lá. 1. O gênero em foco. Leia esta entrevista concedida pela jovem Ana Paula. Olha lá, Ana Paula, uma xará sua aqui. De 27 anos, ao Joca Jornal. Ela participa de uma missão da Agência Europeia Espacial, a ESA, né, na sigla original, e pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Que legal. Conheça a jovem que pode ser a primeira astronauta brasileira. Olha lá, esse texto é da Helena Rinaldi. É um texto de verdade. Acesso dia 20 de agosto de 2020, tá? Quando eu digo texto de verdade, é um texto que foi publicado no jornal de verdade, por uma jornalista de verdade, tá? Não é inventado só para apostila, tá bom? Joia. A Agência Espacial Europeia, ESA, na sigla original, né? Porque eu acredito que seja em francês. Ou pode ser em inglês mesmo, né? Ó, European Space Agency, ESA. Mas enfim, a Agência Espacial Europeia selecionou uma jovem brasileira, Ana Paula Castro, de 27 anos, para fazer parte de uma missão espacial simulada que aconteceu em dezembro, no Havaí. Olha que interessante, a Agência Espacial Europeia chamou uma brasileira para fazer uma simulação de voo espacial no Havaí. Isso que é globalização, hein? Esse tipo de missão é um treinamento que futuros astronautas fazem para entender como funcionam as missões espaciais reais. Para comemorar o Dia do Astronauta, olha que chique, nem sabia que tinha isso, mas né, tem dia para tudo. Para comemorar o Dia do Astronauta, o Joca entrevistou a Ana Paula para saber como funciona esse tipo de simulação e o que é preciso fazer para seguir essa profissão. Confira. Você passou por um processo de seleção até ser escolhida para a missão. Como foi isso? Para chegar até aqui na simulação foi um longo caminho. Primeiro, eu me formei em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Brasília, a UNB. Então não é só assim, né, gente? Ah, quero ser astronauta, né? Depois fui para um mestrado. O que é um mestrado? Um tipo de curso que as pessoas podem fazer depois que terminam a universidade, para se aprofundar na área que estudaram. Na China, nossa senhora!
onde ainda estou estudando direito espacial. Nem sabia que existia isso aí. O que é isso? Que estuda questões como preservação ambiental tanto da Terra como do espaço e resgate de astronautas. Uia! Por causa do mestrado, eu fiz um estágio no escritório da Organização das Nações Unidas, a ONU, para assuntos do espaço exterior. Não é fraca, Ana Paula, não, hein? Nesse estágio, eu descobri essa simulação. Quando soube que eles estavam precisando de engenheiros, eu mandei meu currículo com uma carta de motivação. O que é isso? Um documento que explicava os motivos pelos quais ela queria participar da missão. E fui selecionado. Como funciona a missão espacial de que você participou em dezembro? Uma missão espacial simulada são testes feitos em um lugar parecido com os ambientes extremos, locais onde seria muito difícil sobreviver em razão das condições, como temperatura, acessibilidade e diferentes fontes de energia ou alta pressão, que a gente pode achar no espaço. Eles acontecem em lugares que não possuem muitos habitantes, tipo o Havaí, né? Justamente pelo fato de serem locais extremos, como a Antártida. Nessa missão, estamos na base de um vulcão, mas esses testes também podem ser feitos em oceanos e desertos. Eles são muito importantes porque são um treinamento para as missões espaciais de verdade. A gente se veste, age, come e faz tudo como astronautas. Então não é uma simulação assim no computador, é uma simulação no mundo real. Eu vi um programa na National Geographic uma vez que os caras faziam no fundo de uma piscina, assim, sabe? Com roupa de astronauta, tudo num lugar que parecia a cabine de uma nave. Porque quem já entrou no mar ou numa piscina sabe disso, parece que você não tem peso. Então ele simula a ausência de gravidade, né? Muito legal. A gente se veste, age, come e faz tudo como astronautas. Infelizmente, como estamos na Terra, não temos como simular a gravidade, ou a falta dela, acho que ela quis dizer, né? Mas aqui estamos simulando como se estivéssemos morando na Lua. Olha que da hora. Então tem baixa gravidade, mas ainda assim tem gravidade. Então não precisa ficar flutuando. É tipo um Big Brother espacial, né? Qual era o objetivo da missão? Testar as tecnologias necessárias para morar na Lua e fazer experimentos, para ver como funcionaria. Faltou um M aqui, né, gente? Como funcionariam, porque é plural, né? Pega uma caneta, um laço para você colocar aí. Para ver como funcionariam, com M no final aí. Alguns aspectos, como a comunicação. A gente também estuda os efeitos de ficar isolado no comportamento das pessoas. Por exemplo, estudamos como é ficar isolado com uma equipe que não é a sua família. Lógico, né? E quais são os efeitos de ter uma alimentação muito repetitiva, porque o nosso cardápio aqui não é muito variado. Nós temos uma pequena seleção de comidas disponíveis, então precisamos ser bem criativos para não enjoar da comida. Outra atividade importante desse tipo de missão é que, por estar em um vulcão, esse cenário parece muito com a Lua e com Marte há alguns anos. Como assim há alguns anos? Marte sempre foi do mesmo jeito. Os vulcões possuem tubos de lavas. Lava, né, gente? Precisa ser no plural, né? Dá um pinguinho corretivo nesse S. Tubos de lava. Que são cavernas que foram formadas quando a lava foi se movimentando e depois de muitos anos ficam sólidas. E se tornam ambientes muito seguros para a gente construir a habitação. Porque eles nos protegeriam da radiação. O que é isso? Tipo de energia que, quando em níveis muito altos, pode causar problemas para a saúde, como queimaduras. Porque eles nos protegeriam da radiação do espaço e poderiam nos proteger de meteoritos. Então seria um local ideal para morar lá fora. Lá fora, que ela diz, é no espaço, tá? Essa experiência é mais um passo para você ir para o espaço. Nossa, um passo para ir para o espaço. Essa experiência é mais um passo para você ir. Nossa Senhora. Essa experiência é mais um passo para você ir para o espaço no futuro? Com certeza, porque ela vai me dar a experiência de viver em um ambiente extremo, com comunicação limitada e a experiência em si de ser astronauta. Do que é preciso para ser astronauta? Agora sim. É muito importante estudar bastante. Ih, ferrou, gente. Para ser astronauta é necessário, no mínimo, ter terminado a universidade e adquirir experiência profissional. Pode ser em várias áreas, não só engenharia. Por exemplo, você pode estudar física, ciências da computação, matemática, várias áreas, mas todas exatas, né? Eu numa dessas estava ferrado. Outra coisa muito importante é cuidar do corpo. Astronautas precisam ser fortes.
então é necessário praticar exercícios físicos. Quando a gente sai com a roupa de astronauta é bem difícil, muita gente precisa parar para retomar o ar. Por isso temos que nos exercitar todos os dias aqui na simulação por 1 hora, além de comer bem. Então, resumindo, tem que estudar bastante, cuidar bem da cabeça e cuidar bem do corpo. Também acho que também vale a pena, sobrou também que me entrou bem. Também acho que também vale a pena investir no inglês. Até que enfim, uma coisa que eu sei fazer, se for possível. É sempre bom aprender outras línguas, isso pode abrir muitas portas. Aliás, esse conselho serve para qualquer profissão, né, gente? Não só se você quiser ser astronauta. Como você se sente podendo ser a primeira astronauta brasileira? Eu fico muito feliz e honrado, lógico, né? Ele fala, chato pra caramba. Eu fico muito feliz e honrada em poder ser a primeira astronauta brasileira, mas ainda preciso de muita experiência na área para tentar entrar em um programa de treinamento de astronauta. Eu fico muito grata em trazer essa representatividade para o Brasil, não só por ser brasileira, como também pela minha história. Eu estudei em colégio público durante a minha vida inteira, olha que legal. Me formei em uma universidade pública e tudo que eu consegui foi com bolsas ou ajuda de vaquinhas, tanto para ir para a China como para essa simulação, em que tive o apoio da Agência Espacial Brasileira. Então era pobre. Quero muito me tornar a primeira astronauta no Brasil para inspirar crianças e jovens e mostrar que se você persistir, é possível conseguir qualquer coisa. Vivo dizendo isso para vocês aqui, né, gente? É só investir muito esforço e dedicação, porque nós, brasileiros, temos muito potencial. Só nos faltam oportunidades. Que conselho você daria para crianças que querem ser astronautas? Agora a pergunta que eu faço, qual criança que não quer ser astronauta, né? Minha dica é, sejam curiosos e curiosas. A minha dica é essa também. O que move a ciência hoje é a curiosidade. Então, tente entender como as coisas funcionam. O que são os elementos que vemos no céu? Como funcionam os fenômenos naturais, etc. Eu vivo tentando despertar esse tipo de curiosidade nos meus filhos, né? A Bia sabe muito bem disso. Joia, muito legal. Vira a página. Tá. Agora responda às perguntas seguintes. 2. Atividade 2, porque 1 foi ler o texto, né? A entrevista é um gênero textual cujo objetivo é divulgar informações a respeito do entrevistado. Organizada na forma de perguntas e respostas, as entrevistas, geralmente, focam aspectos da vida pessoal ou profissional do entrevistado. Ana Paula, por exemplo, pode se tornar a primeira astronauta brasileira. A. Quem é a entrevistada e sobre o que ela fala? Tá fácil demais aí, né? Mas ó, tem 2 linhas, então nada de resposta seca. É igual eu vivo falando para vocês, né? Resposta completa. A entrevistada é fulana e ela fala sobre blá blá blá. Tá bom? Berbola. Qual é o objetivo do jornal, do Foca Jornal? É Foca ou é Joca? Joca, desculpe. Qual é o objetivo do Joca Jornal ao publicar essa entrevista? O jornal, publicando essa entrevista, o que ele quis mostrar para os leitores dele? Resposta completa. O jornal aqui, tá? C. Não precisa falar mais que agora você já sabe. Toda a resposta tem que ser completinha. C. As entrevistas focam em 2 aspectos. Na vida pessoal do entrevistado ou na sua atividade profissional. Qual desses aspectos predomina, tem mais na entrevista feita com a Ana Paula? D. Cite 2 situações em que a entrevistada expõe o seu lado pessoal. Ache lá na entrevista da Ana Paula 2 trechos onde ela fala da vida pessoal dela, tá? 3. Observe as perguntas feitas pela entrevistadora do jornal à futura astronauta. A. As perguntas, revelam um conhecimento mínimo sobre a carreira profissional da Ana Paula? Justifique sua resposta. Só dar um spoiler aqui. Quando eu vou entrevistar alguém, gente, eu preciso minimamente saber algo sobre a pessoa e sobre a profissão da pessoa, sobre a vida da pessoa que eu vou entrevistar. Senão eu não vou nem saber fazer as perguntas para ela. Vou ter que fazer minha lição de casa antes, né? Vou ter que estudar sobre aquele assunto primeiro. Então, né? Enfim, fica a dica. B de bola. Você acha que a entrevistadora preparou as questões previamente ou as fez de improviso, na hora ali? Por quê? O que você acha? Né? 4. Sobre o tipo de linguagem empregada pelo entrevistador e pela entrevistada. A. Que tipo de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Formal ou informal? Lembra? Formal é bem seriona e tal. E informal é mais assim, de amizade. Qual dessas linguagens é que foi usada na entrevista? Formal ou informal? Explique sua resposta.
Nada muito grande, na verdade, porque todas as respostas aí são 2 linhas, né? Mas também não precisa ser muito seco, tá? B de bola. É comum empregarmos expressões como né, então, e outras. Ana Paula utilizou essas expressões em suas respostas. É possível identificar essas marcas de oralidade na entrevista escrita? Uma entrevista, gente, ela é feita assim, é uma conversa normal. Depois que ela é transcrita, depois que ela é copiada no papel. Normalmente, o entrevistador, na hora que ele vai copiar, ele grava o áudio, né? Depois ele vai digitar aquela entrevista. Normalmente, na hora que ele vai copiar, ele mantém os trejeitos do entrevistado, a maneira como a pessoa falou. Isso acontece nessa entrevista? É isso que está falando aqui. Marcas de oralidade é o jeito como a pessoa fala. Esse jeito como a Ana Paula fala, transpareceu na hora que você leu a entrevista escrita? Tá bom? Hora da pesquisa. A entrevista está presente em todas as mídias de comunicação, como rádio, TV, jornais, revistas, blogs, sites, entre outros. Como atividade extra classe, todo mundo está extra classe, né, gente? Pesquise 5 entrevistas de temas do seu interesse. Leia, identifique os suportes textuais em que elas estão publicadas. Suporte textual nada mais é do que isso que ele falou aqui, ó. Um suporte textual pode ser o rádio, a TV, o jornal, a revista. Isso é o suporte, tá? Rádio, TV, jornal, revista. Identifique os suportes textuais em que elas estão publicadas e compare as transcrições críticas que fazem sobre as conversas. Transcrição é copiar a entrevista, digitar a entrevista. No final, tome notas de todas as informações em seu caderno para a etapa de produção na atividade seguinte sobre a ampliação do gênero entrevista. Ampliando o conhecimento sobre o gênero entrevista. Elabore um quadro em seu caderno a partir das entrevistas pesquisadas na atividade anterior, destacando sua temática, o entrevistador, o entrevistado, onde encontrou a entrevista e qual é a sua opinião a respeito do que é tratado. Lembre-se de que você é o protagonista do seu conhecimento. Você que tem que estudar aí por conta própria. Agora mais do que nunca, né, gente? Então, capricho. Tá, aqui é o seguinte, pessoas. Vocês vão preencher essa tabelinha aqui, né? Ó, entrevista 1. Temática. Qual que é o assunto principal da entrevista? Quem que foi o entrevistador? Quem que é o entrevistado? Onde que essa entrevista foi publicada? E o que você achou dela? Né, de sua opinião, que é tipo, boa, regular, ruim, porque, né, você viu o espacinho que tem aí. Então é isso, gente, vocês vão pesquisar onde vocês quiserem, sobre quaisquer personalidades que vocês quiserem. Acha aí entrevista, sei lá, BTS, com One Direction, pode ser também, mas não é isso que eu ia falar. Aquela outra que a Bia gosta também. Now United, isso. Vocês vão ter que achar 5 entrevistas para preencher essa tabelinha aqui. Não precisa mostrar a entrevista para mim nem nada. Acha na internet mesmo, revista, jornal, mais fácil na internet, né? 5 entrevistas. Daí escreve, por exemplo, entrevista 1, temática, nova turnê. Entrevistador, vai tacar o nome do jornalista que fez a entrevista aí. Entrevistado, integrantes do Now United. Local de publicação, site tal, põe o endereço do site aí. E sua opinião, adorei. Entendeu? Simples assim. Você vai fazer 5 vezes isso aí. Tá? Beleza? Beleza. Vira a página, aula 2. A entrevista mais perto de você. Objetivos da aula. Identificar as principais características do gênero textual entrevista. Reconhecer os elementos que organizam textualmente a entrevista e compreender o tipo de linguagem empregada na entrevista conforme o meio de circulação, revista ou jornal e o público leitor. Identificando os elementos da entrevista, assista à entrevista realizada pela TV USP, por meio do canal da TV USP, tá aí o endereço do canal do YouTube aí, sobre a temática do clima e saúde. No programa, a entrevistada Micheline Coelho, olha que nome diferenciado, Micheline, da Faculdade de Medicina da USP, FM USP, traz algumas orientações sobre a baixa temperatura, e o aumento de internações de pessoas por causa de problemas respiratórios, como a asma, além de apontar várias dicas de cuidado, de prevenção, para evitarmos o grande número de hospitalizações de pessoas. Faça em seu caderno anotações sobre o assunto da entrevista e destaque os dados relevantes apresentados pelos entrevistados. Relevantes é importantes, tá? B de bola. Identifique o tipo de linguagem utilizada pelo entrevistado ou entrevistada
e entrevistador ou entrevistadora. Linguagem formal ou informal. C. Como está organizada a entrevista em seu formato de composição textual? Entrevistado, entrevistador, temática, entre outros no vídeo? Após fazer todos esses registros, escreva 5 comentários do seu entendimento a respeito do vídeo em seu caderno. A seguir, utilizando o seu celular, produza um pequeno vídeo apresentando esses comentários e socialize com os demais colegas da sala. Então, eu vou facilitar a vida de vocês aí. Vocês vão entrar nesse link que tem aí do YouTube, vão assistir essa entrevista e depois você vai mandar, pode ser um áudio, se quiser fazer um vídeo, ótimo, mas pode ser um áudio somente. Você vai mandar um áudio para mim no privado, falando o que você achou dessa entrevista que você assistiu, nesse link aí do YouTube, tá bom? Joia. 2. Aprendendo mais sobre o gênero entrevista. Leia a entrevista a seguir. Entrevista, de verdade também, ó, com o professor John Lunkes, da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Portal Biosistemas. O senhor poderia nos contar brevemente sobre a sua vida acadêmica? Vida acadêmica é a vida do cara na faculdade, tá? Não é na academia, não. Academia, nesse sentido aqui, é para estudar, não é academia de exercício, tá? John Lunkes. Minha primeira graduação foi em engenharia geral. Fiz meu mestrado em engenharia mecânica, meu doutorado em engenharia mecânica também, voltado a sistemas de controle. Passei 7 anos lecionando numa pequena faculdade de engenharia e então fui contratado como docente, como professor, do curso de engenharia agrícola e biológica da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Tenho trabalhado atualmente com sistemas eletrônicos, fluidos de transmissão, energias renováveis, recursos naturais e mecanização agrícola. Portal Biosistemas. Quando começaram seus contatos com o Brasil? John Lunkes. Foi há 1 ano e meio atrás. Ou é 1 ano e meio, ou ele fala, foi há 1 ano e meio, ou ele fala, foi 1 ano e meio atrás. Os dois juntos é complicado, né? Se eles quiserem deixar do jeito que ele falou, mas tá errado. Enfim. Meu supervisor me perguntou se eu poderia, sobre esse DEI, tá com pinguinho de corretivo nesse DEI, não tem. Meu supervisor me perguntou se eu poderia ir para o Brasil para auxiliar nossos alunos do programa de intercâmbio, né? Alunos que saem de um país para ir para o outro. Eu nunca havia vindo para o Brasil, então eu disse, é claro que quero ir para o Brasil. Esse ponto de exclamação tem que estar dentro das aspas, porque faz parte da fala dele. Então, um pequeno erro aí. Tem que ser ponto de exclamação, depois as aspas, né? Enfim, daí um ponto final. Essa foi a minha primeira visita aqui, e quando voltei para os Estados Unidos, estava animado com as oportunidades. Sugeri que mandássemos nossos alunos para cá e que deveríamos abrir nossas portas para recebê-los aqui também. Acabamos enviando 10 alunos para cá este ano. Portal Biosistemas. E eles gostaram? John Lunkes. Sim, eles adoraram as pessoas, a cultura. Muitos estão pensando em voltar. Eu vou parar de ler Portal Biosistemas, John Lunkes, né? Subentende-se. E vai fluindo melhor assim também. O senhor alguma vez imaginou que teríamos a engenharia de biosistemas aqui no Brasil também? Na verdade, não foi uma surpresa, pois a economia brasileira é muito influenciada pela agricultura e pelas energias biorrenováveis, como o etanol, o álcool, né, combustível. É ótimo ver que estão para formar a primeira turma de engenharia de biosistemas. Como está a engenharia de biosistemas na América do Norte? Em termos de números, atividades e impactos, está muito bem. Muitos alunos têm se interessado. As oportunidades de empregos são muito boas. Nos Estados Unidos, temos a engenharia agrícola há 100 anos, a engenharia biológica há muito menos, e agora temos a engenharia de biosistemas. As pessoas não nos reconhecem ainda, pois há uma diversidade muito grande de nomes para esse curso. Mas, com o tempo, mais pessoas irão conhecer a engenharia de biosistemas. O senhor vê alguma diferença entre o curso oferecido aqui e o curso existente nos Estados Unidos? Não vejo muitas diferenças na proposta do curso, que é uma coisa boa. Os estudantes que vêm do Brasil possuem uma perspectiva totalmente diferente dos meus estudantes que vêm da China ou da Índia, por exemplo. Isso acaba sendo ótimo para os nossos alunos, que aprendem um pouco sobre esse sobre aí, né? Tá corretivo nesse sobre aí, não tem? Ó, isso acaba sendo ótimo para nossos alunos que aprendem um pouco mais
sobre outros países, né? Esse primeiro sobre aí não existe. Dentre todas as ferramentas e tecnologias disponíveis hoje, o senhor conseguiria identificar a mais importante? Eu tendo a pensar, eu tenho a tendência a pensar nas coisas como sistemas e na forma como elas funcionam juntas. Não podemos enxergar os problemas ambientais sem a perspectiva da energia, alimentos, água e outros elementos que estão tão interconectados. Se você quiser resolver um problema sem considerar os outros existentes, não obterá uma solução eficiente. Em termos de tecnologia, espero que fique melhor a cada dia, reduzindo o consumo de energia. Nossa, tudo rimando, né? Em termos de tecnologia, espero que fique melhor a cada dia, reduzindo o consumo de energia. O cara é um poeta. E com menor impacto sobre o meio ambiente. O senhor gostaria de deixar uma mensagem aos estudantes? Direi o mesmo que digo aos meus alunos. Espero que vocês vejam as coisas que estão acontecendo como uma oportunidade de fazer algo especial. Acredito que na vida, para o bem ou mal, enfrentaremos muitos problemas e desafios, mas também haverá muitas oportunidades. Não vejo, por exemplo, a questão da fome na África se resolver logo, das mudanças climáticas, dentre outros problemas globais ficando melhores. Teremos cada vez mais problemas, pois a população mundial está aumentando. Para cada desafio, há uma oportunidade. Se vocês quiserem fazer a diferença, terão que trabalhar duro. Haverá muitas oportunidades para isso. Agora com você, estudante. O texto que você acaba de ler é uma entrevista, gênero textual bastante comum em mídias jornalísticas e retirada do site da USP. Antes de passarmos para a análise da entrevista, identifique sua estrutura. Quem que é o entrevistador? Tá fácil, né, gente? Quem que é o entrevistado? Qual que é a temática? Qual que é o assunto que está sendo tratado nessa entrevista? Vira a página. Suporte da entrevista, onde que essa entrevista foi publicada? Tá fácil, né? E a linguagem empregada, se é formal ou informal. B de bola. Transcreva, copie as orações, substituindo os termos em destaque por outros que tenham sentido equivalente. Então, o que você vai fazer aí nesse exercício B de bola aí? Você vai copiar de novo essa frase que está aí, entre aspas, do mesmo jeito. Só que daí no lugar da palavra que está em negrito, você coloca um sinônimo. Você coloca outra palavra que tem o mesmo significado. Pode usar dicionário, pode usar o que você quiser aí, tá? Então, beleza, ó. Trabalhado atualmente com sistemas eletrônicos, fluidos de transmissão, energias renováveis. Você vai copiar e no lugar do fluidos, você coloca um sinônimo. Mas eu não sei. Procure no dicionário, físico ou online. A economia brasileira é muito influenciada pela agricultura e pelas energias biorrenováveis. Copie a frase de novo, colocando no lugar de influenciada um sinônimo, uma outra palavra que tem o mesmo significado que influenciada, tá? Já entendeu? Então agora só vou ler. As oportunidades de emprego são muito boas. Dentre todas as ferramentas e tecnologias disponíveis hoje, reduzindo o consumo de energia e com menor impacto sobre o meio ambiente. Tá. C. Qual é a relação do conteúdo apresentado pela entrevista com situações do seu cotidiano? O que essa entrevista, o que o assunto dessa entrevista tem a ver com a sua vida diária? Tá bom? D de dado. Apresente algumas críticas a respeito da temática da entrevista realizada pelo portal Biosistemas ao professor John Lanks. Escreveram errado, John aí. Arruma aí, por favor. É J-O-H-N. Está escrito J-O-N-H. J-O-H-N. John. Arruma aí. Resumindo, dá a sua opinião sobre isso que o John Lanks falou. Se o que ele falou não tem nada a ver, se o que ele falou é importante, tá? E destaque uma passagem da entrevista que você considerou importante e justifique a sua escolha. Legal. Hora da pesquisa. Faça um levantamento a respeito do comportamento dos jovens na atualidade e depois escolha 2 pessoas adultas com quem você mora. Olha só, também chamadas de pai e mãe, né? Mas pode ser responsável, enfim. Para entrevistá-las. Faça a elas as perguntas a seguir e tome nota das respostas. O que você acha que elas vão responder? Elas gostam ou não do comportamento dos jovens? Conte 2 situações sobre jovens. Uma em que você tenha presenciado um jovem realizando alguma ação exemplar de cidadania ou de boa educação, e outra em que você tenha ficado chocado com o comportamento de algum jovem. E B de bola. Pensando de modo geral nos jovens de hoje,
Você acha que eles se tornarão adultos bem preparados para cuidar da sociedade no futuro? Por quê? Estudante, não se esqueça de trazer as anotações para a aula seguinte. Então aqui é o seguinte, ó. Você vai entrevistar o seu pai e a sua mãe, ou com quem você mora, né, seu responsável, seu tio, sua avó, e fazer essas duas perguntas para ele aí, tá? Daí, registre para mandar para mim. Pode ser por escrito ou por áudio, ou por vídeo, se quiser. Tá bom? E por hoje só, já deu meia hora, tá campeão para começar, né, gente? Então valeu, muito obrigado pela atenção. Façam aí com calma, e aquele esquema do ano passado. Conforme vai fazendo, vai tirando foto das páginas, vai enviando para mim. Se for áudio, manda para mim também. Se for vídeo, manda para mim. Tudo no privado. Beleza? O que for para fazer na apostila, tira foto e manda para mim. Das respostas, lógico. Se for áudio, manda para mim. Se for vídeo, manda para mim. Resumindo, tudo manda para mim, tá? Então valeu, fiquem com Deus. Até a próxima.